Olá pessoal, bem-vindos a mais um Música e Sociedade Entrevista. Hoje a gente tem a grande honra de entrevistar a grande regente Mônica Giardini e o coordenador da Banda Sinfônica Paulista, Rogério Trajano. Bem-vindo, Mônica, é um prazer tê-la aqui conosco. Bem-vindo, Rogério. Muito obrigado pela participação conosco. Nós é que agradecemos o convite. É uma honra estar aqui com você. Obrigado. Mônica, eu gostaria de começar com você perguntando assim diretamente: o que é uma banda sinfônica? Banda sinfônica é um grupo formado basicamente por instrumentos de sopros e percussão. A banda existe de diversas maneiras, de diversos modos atualmente. Então, como você me perguntou exatamente de banda sinfônica, ela é constituída por todos os naipes de sopros, inclusive saxofones, que não pertencem à orquestra, e mais a percussão, e que pode ter o contrabaixo acústico, assim como o violoncelo em algumas bandas, por exemplo, na Holanda, Argentina e Bélgica. Entendi. Então é interessante você ter falado dessa questão banda sinfônica, essa separação. Então explica um pouquinho pra gente também essa separação banda sinfônica. Banda pode ter, hoje em dia, além de banda de conjunto de rock, que também fala assim, eu toco na banda de heavy metal, assim como uma banda escolar, constituída ou de fanfarras, ou de banda marcial, que é só metais, uma banda musical que não tem oboé, fagote, né, esse instrumento característico mais sinfônico. E a banda, dizer que banda sinfônica é profissional e as outras não, isso é errado, porque você tem bandas marciais profissionais na Bélgica e em diversos lugares que são maravilhosas, e tem bandas sinfônicas que também não têm um nível profissional ou são amadores de alto nível. Então isso é relativo, que às vezes as pessoas rotulam, né, que é inferior, uma fanfarra pode ser inferior que uma banda. Não, você vê em concursos de bandas e fanfarras com nível superior a muita banda sinfônica. E qual que é a história da banda sinfônica? Ela tem a ver com a história das fanfarras? Como que isso se deu? Olha, a história da banda é super complexa, mas eu posso te dividir em 5 fases marcantes e distintas. A primeira fase, que a gente pode chamar que foi toda a base de instrumentos medievais até o Renascimento, onde começa a surgir a fabricação de novos instrumentos. E em famílias depois, né, que você tinha vários tamanhos de trompetes, vários tamanhos de trombones, aí numa outra fase que começa a juntar o trompete com o trombone. A segunda, isso não só eu, mas no livro do David Whitwell, que fala sobre a história concisa da música de sopros, ele põe a segunda fase como a criação do oboísten. O que era esse oboísten? Ela foi criada na corte do Luís XIV, na França, com o Legrand Aubois do rei. Isso é muito importante na história da música, mas que eu acredito pertencer à história da banda, porque é uma banda de oboé e fagote, que seria obois, né, e sac-bout, seria, entre aspas, um oboé e fagote, né? Então essa fase foi uma fase importante também, que a França era a vertente principal na Europa. Aí passando para a terceira fase, que foi a criação do Harmonie Musik, que também tem uma história enorme, que algum dia a gente pode falar só sobre o Harmonie Musik, que foi esse oboísten, que era o oboé fagote, acrescentando as trompas. E da evolução do Harmonie Musik, que inclusive passou para a orquestra clássica esse naipe, né, como sendo o par de 2 oboés, 2 fagotes, 2 clarinetes, né, e 2 trompas, que fez parte desse coro importante da orquestra clássica, né?
Bom, mas continuando na nossa próxima fase, a quarta fase, que muita gente diz que a banda começou a partir daí, a banda moderna, foi a partir da Revolução Francesa. Essa parte da Revolução Francesa, se você for analisar assim, filosoficamente, a gente tinha no período da corte de Luís XIV e tudo isso, você parar para pensar, o oboé era tido como o rei da banda do oboísta. Quando chega a Revolução Francesa, com um instrumento novo, o clarinete, a gente começa a ver que, se você analisar, a banda passou a ter os clarinetes como a voz principal e numa quantidade grande. Até a Revolução Francesa, a banda não passava de 12 integrantes. E a partir daí, você vai ver que tem bandas com 45 músicos, um monte de clarinetes. Por isso que alguns chamam que seria o início da banda moderna, né? E, voltando na parte filosófica, quem seriam esses clarinetes? Em grande quantidade, a voz do povo. Então, saindo dessa Revolução Francesa, que foi onde começou a ter uma banda com maior número de integrantes, eu vejo a principal fase foi na década de 1950, que grandes compositores começaram a escrever para essa formação. Um fato muito importante, que para mim essa é a quinta fase, foi quando Frédéric Fennell criou a Eastman Wind Ensemble. Ele queria mostrar que a música séria também poderia ser tocada por uma banda, que até então muita gente só achava que a banda tinha função de tocar música ligeira, né? E ele fez o quê? Ele falou assim, a Sinfonia de Sopros do Stravinsky só não tem sopros. Então, por que ela é tocada só pelos instrumentistas de sopros da orquestra e não da banda? No começo, ele teve uma certa dificuldade em pôr essa ideia para frente, porque achavam que ele estava usando uma outra área onde não deveria. Mas ele insistindo nisso, ele começou a provar que a banda tem condições sim de fazer música séria. E começou a partir daí a ter essa inovação de compositores escrevendo, vendo com outros olhos a banda sinfônica. Cito também que desde 1950 também teve fases diferentes, que a primeira foi realmente essa de inovar, de que ela pode tocar um Stravinsky. A segunda foi essa transição, mas quais são os instrumentos que pertencem à banda sinfônica? Que até hoje ainda estamos decidindo, né? Qual é a real formação da banda sinfônica. Depois foi a época passada, olha, isso a primeira década de 50 foi a inovação. A segunda década ainda em transição, em querer saber a instrumentação. A terceira década de 70 foi a criação de repertório, a busca pelo repertório moderno para a banda sinfônica. E a partir de 1980 que se começou a divulgar para o mundo inteiro a internacionalização mundial da banda sinfônica como um grupo mais sério. E eu acredito que chegamos até onde nós estamos no momento, que é ainda afirmar qual é a real formação da banda sinfônica, qual é o nosso repertório, porque o repertório da banda é extremamente eclético. O público pode ouvir o que quiser sem preconceito. Ele pode ouvir uma música clássica, uma transcrição de ópera, que ela sempre fez muito bem, né? As grandes aberturas de ópera ela sempre desenvolveu super bem. E pode tocar música popular, música de filme. Ela pode fazer o que quiser, que o público está lá, né? Então a gente precisa ainda ver o caminho que ela vai seguir. E aí acabamos chegando na era da banda sinfônica paulista, né? Acabamos
entrando na fase em que a banda sinfônica aparece, essa internacionalização, né, que você me disse. E aí eu pergunto para você, Rogério, qual é a história particular da Banda Sinfônica Paulista? A Banda Sinfônica Paulista, ela se formou em 2014. É um convite entre os músicos, maestros, compositores que se reúnem para fazer música e divulgar a música brasileira. A estrutura hoje da Banda Sinfônica Paulista é formada por voluntários, diretor artístico, aí tem o departamento que é a diretora musical, que é a Mônica Giardini, e tem o departamento de publicidade, e tem o instituto que nós formamos, que é o Instituto BSP Cultura. Definimos um repertório próprio, inédito, né? São músicas de compositores brasileiros, né? Rogério, Mônica, como foi essa aproximação de vocês? Como vocês se encontraram? Eu já conheço a Mônica há muitos anos, né? Músicos que hoje tocam na Banda Sinfônica Paulista conhecem o trabalho da Mônica e é uma revolucionária no projeto de questão de bandas, né? Uhum. Então, convidar a Mônica seria o quê? Trazer uma inovação para a Banda Sinfônica Paulista. E quando eu convidei, ela automaticamente aceitou o projeto porque ela é desafiadora, gosta de projetos novos, vê conceitos novos, vê a banda alavancar. E para você, como foi essa experiência de chegar na Banda Sinfônica Paulista? Foi muito interessante, porque vem a questão basicamente de ser voluntário de uma coisa que você é profissional naquilo, né? Então é um convite que a princípio me chocou, assim, mas eu vivo de música, eu só vivo disso, de trabalhar com banda sinfônica, e agora sou convidada a ser voluntária. Mas por outro lado, eu pensei e achei isso importante, porque a minha vida inteira eu me dediquei à banda sinfônica, me dediquei a mostrar o valor da banda. E quando você vê que existem pessoas que querem tocar na banda e não têm oportunidade de tocar num grupo profissional, e são profissionais, e aí você começa a falar assim, vale a pena investir, porque é a hora da gente estar mostrando que a banda evoluiu. Mônica, Rogério, como é que se dá a escolha desse repertório? Você falou, né, de compositores brasileiros e tal, mas como se faz essa seleção de buscar o público, entender o anseio do público também com o repertório da banda? Como que se coloca isso para vocês? Eu vejo da seguinte maneira: a banda é um conjunto tão novo que as pessoas não sabem exatamente o que esperar. Então cabe a gente a mostrar todas essas vertentes e fazer com que o público escolha o que agrade a eles, né? E eu acho que a gente também não tem que se limitar a determinado assunto, a determinado repertório, mas abrir possibilidades para novos compositores se expressar da maneira que quiser. Eu vejo que às vezes você espera que uma orquestra você componha nos moldes de uma orquestra sinfônica, tudo certinho. Quando vai inovar, senão nós vamos deixar um pouco mais popular. Mas muitas vezes as pessoas ainda não aceitam, porque espera já um repertório naqueles moldes. A banda você não tem uma expectativa do que você vai ouvir. A expectativa é de que vai ser música ligeira. Uhum. Né? Então, quando você apresenta uma música elaborada, uma música erudita, nova, o público, alguns realmente ainda têm dificuldades de entender, mas eles se adaptam e acham interessante. E vejo muito o público me falar: Mônica, sua orquestra é maravilhosa. Assim, mas eu não tenho uma orquestra, eu tenho uma banda sinfônica. Uhum. Nossa, mas não é uma orquestra? Quer dizer, eles veem a quantidade de gente tocando junto,
como orquestra. Por isso que hoje ainda tudo, nós estamos em cima de um muro que não sabemos para que lado a gente vai. Então isso é o que é o bacana. Você tem todas as possibilidades. Então, quando eu falo que a banda sinfônica é a orquestra do século XXI, eu falo porque você tem toda a perspectiva para andar. Você não tem hoje, mas você tem futuro. Então, pelo que você diz, assim, a banda sinfônica, ela é muito interessante, muito importante, porque ela é não só aberta para o repertório, como ela também é uma porta de entrada para o público para uma outra música, para uma segunda possibilidade de ouvir e aí alcançar repertórios novos, né? Eu acho uma possibilidade para músicos que você tem um virtuosismo muito grande, porque os instrumentos de hoje é extremamente moderno. Então você tem recursos para você tocar, que você se desenvolve numa banda sinfônica, você usa todos esses recursos. E o compositor também, ele tem ferramentas muito mais modernas que ele pode usar. E para você, Rogério, como que é essa busca de público? Nós temos trabalhado uma forma de divulgação, tem um departamento de publicidade, né, que divulga todos os nossos trabalhos, divulga no YouTube. O projeto Música na Biblioteca também, fala um pouquinho disso. Na verdade é o seguinte, o memorial sempre foi a minha casa de concerto da Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo. Meu principal trabalho há 25 anos. E o memorial me convidou para realizar uma nova programação de música erudita no auditório da biblioteca. Eu realizei todo esse trabalho de chamar músicos, selecionar grupos bem ecléticos, bem representativos, tanto na área de cordas, de sopros ou de música étnica. E como a gente pode escutar então a Banda Jovem Sinfônica? Quando que a gente pode escutar? Bom, a Banda Sinfônica Jovem, ela, depois que pegou fogo o auditório do Memorial, ela tem tocado ou na Sala São Paulo, ou no MASP, ou no interior. A gente não está tendo uma casa própria, por enquanto. Então, vocês vão ter que aguardar a divulgação ou na internet ou em algum meio de comunicação para saber onde a gente vai estar. Né? Mas o Música no Memorial, na biblioteca do Memorial, são todas as terças-feiras, às 7h, às 19 horas, na biblioteca do Memorial da América Latina. Nós vamos estar lá sempre, tá? Pode ir. Tá certo. Gente, queria agradecer muito a Mônica Giardini, Rogério Trajano, agradecer por essa entrevista, agradecer ao Instituto de Artes pelo apoio à realização desse projeto Música e Sociedade em Entrevistas, agradecer aos professores do Instituto, à direção do Instituto que nos auxilia nessa produção. Então é isso, contamos com vocês nos próximos vídeos. Até mais!